você sabia, gente, que a terapia pode, por exemplo, trazer diversos benefícios, além daqueles já reconhecidos, como o tratamento de transtornos mentais? Isso é muito legal, né? Pois é, nossa saúde mental pode ficar facilmente fragilizada no ambiente acelerado em que vivemos hoje em dia. E buscar auxílio de um especialista pode ser a chave para aprendermos novas habilidades, para se comunicar melhor, por exemplo, essa é uma delas. Superar timidez, aprender a gerenciar o estresse e até mesmo lidar com situações pontuais, como luto. Mas quando você sabe a hora certa de fazer terapia, você já se perguntou isso? Qual que é o momento correto que eu vou fazer terapia? Alguns sinais podem ajudar a medir quando nossas emoções precisam ser reorganizadas, né? Mexer a nossa cabeça ali. E sobre esse assunto, a psicóloga especialista em emoções, Luana Ganzerti, tem algumas dicas para nos ajudar. Falei no seu nome correto, Luana? Ganzerti? Ganzerti. Ganzerti, Tá desculpa. Mas faz todo sentido. Ganzerti, tá certo. Tá super certo. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, Prazer. espero contribuir. Tô aqui Com pra isso. certeza, vai mesmo. Dúvidas. bom. Seja bem-vinda, Luana. Pra gente começar aqui, né, a gente vai falar um pouco dessa questão da importância de fazer terapia, porque hoje de manhã, antes de vir pra cá, inclusive eu fiz a minha sessão da semana de terapia, semanalmente eu sempre faço, e às vezes as pessoas ainda têm essa imagem, um certo preconceito, e a terapia, ela ajuda a gente em várias fases da nossa vida, né? Então, como que a gente reconhece essa importância da gente fazer? Eu já fiz em outros momentos, em situações pontuais, igual o Léo disse, do luto, quando eu fui assaltada, e hoje eu faço frequentemente, toda semana. Então, eu já passei por esses dois lados, e as pessoas de casa, às vezes, ainda têm, eu percebo que as pessoas que eu convivo ainda têm esse preconceito e tudo mais. Então, como reconhecer e ir atrás de um profissional para começar a fazer terapia? Interessantíssimo isso, né? A saúde mental ainda é um tabu, muitas vezes, para muitas das pessoas por falta de conhecimento mesmo, né? Cuidar da nossa saúde mental é cuidar da nossa vida, porque é a nossa saúde mental que equilibra todas as outras áreas da nossa vida. Se você não acorda bem durante um dia, você percebe que o dia inteiro ele não vai sair bem, ele não vai ficar legal. Então existe sim a forma pontual, porque eu estou passando por algum episódio específico na minha vida e eu preciso buscar ajuda, ou eu posso especificamente querer me desenvolver, querer me conhecer, querer cuidar de quem eu sou. Né? As duas formas são formas importantes de autocuidado. Ô, Luana, pegando um pouco desse gancho da Carol também, vou voltar lá na década de 80, talvez até um pouco antes, né? Sim. Antigamente, quem fazia análise, alguma coisa nesse sentido, era só elite, né? Porque as pessoas que não tinham tantas condições nem passava pela cabeça fazer esse tipo de terapia, fazer algum tipo de tratamento. Porque realmente era isso, tinha preconceito, existiam outras coisas além do preconceito. Isso cadeou numa série de coisas assim que a gente traz como adulto hoje. Gente mais velha descobrindo vários problemas da infância. A gente vê vários atores e atrizes que descobriram alguns problemas, né, que estão começando a resolver agora. Onde que, na sua opinião, foi essa mudada, assim, essa chave, que agora a gente começou a ser mais acessível até a psicologia, por exemplo? Hoje fica muito mais claro que existem várias formas terapêuticas, isso traz acessibilidade, né, para a temática. Um outro ponto também é essa evolução tecnológica, essa rapidez, esse movimento do ser humano não é como antigamente. Então, quanto mais o ser humano entra nessa evolução, nesse aceleramento, né, de fazer vida, de lotar agenda, mais a necessidade de autocuidado, mais a necessidade de começar a buscar por coisas que realmente façam sentido. E o processo terapêutico é exatamente esse momento, de você parar e perceber o que faz sentido para você. Eu tenho uma pergunta-chave que eu sempre digo, a gente é o que é porque a gente aprendeu com alguém em algum momento da vida. Só que vai existir um momento em que a gente precisa parar para pensar o que é nosso de verdade aí dentro. E muitas vezes a gente não para fazer essa pergunta. E aí começam as confusões, estou num trabalho onde eu não sou feliz, tenho traumas familiares que eu nunca tive acesso e agora eu tenho. A ansiedade, né, com toda a tecnologia, a gente percebe que ela vai cada vez mais prejudicando e eu não consigo ter controle disso, porque eu tô o tempo todo ali trabalhando, precisando fazer dinheiro, precisando cuidar da família, precisando, enfim, cuidar dos relacionamentos e eu acabo não cuidando do que é importante, que é a minha saúde mental, que sou eu, para ter equilíbrio, para poder cuidar das outras coisas. E a nossa infância, ela acaba refletindo em todo o restante da nossa vida?
Com toda certeza, né? A primeira fase ali, ela é primordial para a construção da nossa personalidade. Depois disso, nós vamos agregando, né, com as experiências que a gente vai tendo e vamos nos desenvolvendo cada vez mais. Todas as experiências são importantes, todas as experiências, né? Se eu falar que só a primeira fase é importante, eu estaria mentindo, porque depois você também vai registrar conteúdos, informações daquilo que você viveu no teu cérebro e vai guardar. Em algum momento da tua trajetória, isso vai refletir, né? Pode refletir para o bem ou para o mal. Quando você falou, o assalto, né, pode ter acontecido depois de um tempo, e isso ficou marcado. Quando vê uma pessoa que pode ser suspeita ou parecida, teu cérebro automaticamente vai mandar informação, você vai ficar, meu Deus, pode ser que aconteça de novo. Então, o nosso cérebro, ele trabalha dessa forma. Todos os registros estão guardados. A gente não tem acesso a eles todo momento, mas eles estão ali. Então, na infância, não é diferente, a gente registrou muita informação ali, a forma que a gente foi cuidado, a forma que a gente foi educado, o que era possível, o que não era possível. As crenças, elas vão sendo enraizadas a partir dessa primeira relação. Então é super importante que a gente fique atento, né? Principalmente a gente que cria, né? Criar Sim. crianças, tá? Enfim, isso é muito importante mesmo, né? A gente Exato. fazer da maneira correta, não usar palavras erradas, né? Ou nesse sentido, porque daqui a pouco a gente arrasta isso pro resto da vida, não, cara? Sim, É ruim demais, né? é isso Não mesmo. tão fácil assim. Agora eu quero convidar você, Luana, o Léo, o pessoal de casa, para assistir um depoimento da Daniela Xavier. E ela vai contar um pouquinho de como as sessões de terapia mudou a vida dela. Vamos conferir. Eu faço terapia há mais ou menos 1 ano. Eu comecei, né, a terapia após um evento muito traumático para mim, uma situação que aconteceu na minha vida que me trouxe muita ansiedade, muita tristeza realmente, né? E eu fui procurar uma ajuda profissional, de uma maneira muito providencial até mesmo, né? Minha terapeuta, ela me encontrou, né? Nós nos encontramos e eu comecei esse processo com ela, né? E eu faço a psicoterapia. No caso, trabalho, né? No sentido de todas as coisas que eu já vivenciei na minha vida, né? Não tanto essa situação de forma específica, mas também tudo que eu passei na minha infância, na adolescência, né? Situações que me trouxeram algum tipo de mágoa, trauma, ou que me fizeram de alguma maneira ficar paralisada perante alguma situação, medos, angústias, ansiedade. E durante as sessões eu vou trabalhando todas essas questões, né? Eu fui trabalhando a parte pessoal, a parte de outras pessoas, né? E isso foi me ajudando a melhorar realmente os meus níveis de ansiedade, de estresse principalmente, né? Por conta da realidade do dia a dia, eu me tornei uma pessoa muito estressada. E isso foi melhorando, né, conforme as sessões foram acontecendo, fui me abrindo mais à terapia, né? Então, isso me ajudou muito a me conhecer, né? O autoconhecimento também foi algo fundamental também para que eu pudesse melhorar realmente, né? Pudesse ter uma melhora significativa. Então, a terapia realmente foi excelente para mim, continua sendo, né? Porque eu ainda continuo fazendo, né, e pretendo continuar também, porque eu vejo como isso é importante, como isso foi importante, é importante e vai continuar sendo. Muito legal o que ela Muito falou, bom. né? Muito legal o que a Dani disse. E aí, Sim. pegando o que a Dani falou também, esse tempo maluco que você falou, que a gente vive, essa loucura, correr atrás do tempo, né? Ou do tempo ou contra o tempo, então, sempre essa loucura do nosso dia a dia. E hoje, cada vez mais, a psicologia entrando em tudo, no esporte, na educação infantil, enfim, todas as idades, todos os trabalhos. No nosso trabalho, a gente tem psicólogo aqui, que atende Legal. a gente também, né? Todo mundo precisa passar por um psicólogo? Todo mundo precisa passar por isso? Deveriam. Deveria. Acredito. Quando a gente fala, né, busca terapia, busca ajuda, a gente pensa logo em problema. Tem um problema, tem uma dificuldade para enfrentar. Não necessariamente. O processo de psicoterapia está intimamente ligado ao processo de autoconhecimento. Quanto mais o ser humano se conhece, quanto mais você sabe quem você é, compreende as suas fraquezas e também os seus talentos, melhora os seus resultados. Então é importante, eu tô ainda no momento em que eu não sei, eu tenho aquele vazio, eu ainda não sei descrever exatamente o que é. Talvez seja um momento de buscar um profissional para te orientar, para perceber o que você tem de bom aí dentro, para valorizar isso ainda mais. Eu digo que as pessoas certas estão nos lugares certos quando elas se conhecem de verdade. Que legal. E o processo de terapia, ele ajuda exatamente a você se conhecer cada vez mais.
Enfim, queria que você falasse um pouquinho do seu livro também, que você trouxe aí pra gente, por favor. Você vive ou sobrevive? Primeiro, o título é incrível. Obrigada. Porque Já faz a gente muito isso mesmo, né? A gente já. Eu vive odeio ou a o gente livro, tá já comecei a sobrevive, refletir. né? Muito interessante que você falasse Tá. pra gente. Esse livro foi exatamente um convite às pessoas a buscar viver a vida. A vida passa muito rápido, né? Não só pelo tempo acelerado que a gente vive, mas a gente acaba se perdendo muitas vezes nos dias que a gente acorda mesmo, né? Eu acordo, às vezes estou ali só para cumprir minha agenda, para pagar os meus boletos, enfim. Então é super importante que a gente passe a viver a vida de verdade, aquilo que realmente importa. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual o sentido disso, né? Para que a minha vida tenha sentido e eu tenha conexão com aquilo que me faz ser feliz ou atravessar um momento que seja difícil, porque a gente não é só felicidade o tempo todo, né? Mas se a gente está atravessando um momento difícil, que a gente saiba experimentar e aprender com aquele momento para que a gente possa viver daqui a pouco, né? Lá na frente, daqui uns dias a gente pode melhorar aquela angústia que passa. Somos seres humanos e a gente precisa dar o melhor que a gente tem enquanto a gente ainda está vivo. A gente tem que permitir viver as emoções que a gente tem, independente se elas sejam positivas ou negativas. Exato. A gente tem que deixar viver para aquilo não ficar acumulado também, de certa forma. Super legal isso, porque a gente tem uma ideia de que eu vou fazer terapia, só vou ter coisas boas e positivas a partir desse momento. Não é verdadeiro isso. Nós também vamos ter muitos momentos de tristeza. A terapia te ajuda a lidar com esses momentos, te ajuda a enfrentar esses momentos de uma forma mais humana, de uma forma mais acolhedora, diferente de você ser feliz o tempo inteiro. É você entender por que a tristeza está vindo, por que a raiva veio, o que aquilo está querendo te ensinar. E a gente precisa estar aberto a aprender o tempo todo. Enquanto a gente abrir os nossos olhos, precisamos estar... O que isso está querendo me dizer, né? O que eu preciso aprender com isso para evoluir enquanto humano? Felicidade plena só nas redes sociais, né? Só nas... E olha lá, né? Olha lá. Tem muita Olha coisa lá, ruim ali nada tão também. Porque real. na vida real, Ana, não é fácil não, né? Não, Pode ser mas- bem difícil, né? Mas precisamos, se temos a oportunidade de abrir os olhos, precisamos dar o melhor naquele instante. E fazer o possível e talvez até o impossível para que a gente seja mais humano possível. Nossa missão aqui é sempre compartilhar, é sempre ajudar, é sempre se conectar com outros. Essa verdade que eu acredito, é isso que eu ensino através de autoconhecimento, através dos processos terapêuticos. E eu vejo que você cuidar de você, você entender, não tem a ver com egoísmo. Sim. Muito ao contrário. Quando você se cuida, você está muito mais aberto e apto a cuidar do outro, né? A compartilhar, a entregar para o outro. Olha, falando em redes sociais, temos uma perguntinha para você no nosso WhatsApp. Vamos ver aqui, perguntinha para Luana. Raquel Almeida de Salvador. Raquel, um beijo. A Raquel participa sempre, viu? Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado para Salvador também. Boa tarde. Terapia é muito necessária a todos, mas nem sempre é acessível. O SUS oferece terapia? Obrigado. Obrigado, Raquel, pela pergunta. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Infelizmente, nós ainda temos um pequeno probleminha em relação ao nosso sistema de saúde, né? Então, assim, geralmente as pessoas que conseguem terapia pelo SUS é porque estão passando por alguma dificuldade emocional Algo grave, extremo, né? Mas hoje existem vários grupos de forma gratuita, porque a terapia... É uma coisa legal de falar também, a gente pensa só na psicoterapia. Seria melhor se todo mundo pudesse investir em processo psicoterapêutico com o próprio psicólogo. Mas existem grupos de apoio à saúde emocional, grupos de autodesenvolvimento, tem muita coisa boa gratuita. Então dá para começar por aí também. Ótimo. Boa, Até mesmo algumas universidades que têm curso de psicologia, eles oferecem o atendimento para os estudantes Perfeito. receberem pessoas da própria universidade, até mesmo de fora. Então, de repente, o pessoal na sua cidade, tem alguma universidade, também fica uma dica para procurar esses grupos. Não só dentro da cidade, hoje tem o processo terapêutico online. Tem várias faculdades que já contribuem com os próprios estudantes que estão ali em treinamento e que têm supervisão, então eles não estão fazendo nada de errado, muito pelo contrário, estão ali aprendendo com o teu caso. E quanto mais estudante a pessoa é, mais ela tem interesse, porque ela precisa de um diploma, então Com ela não vai certeza. fazer coisa errada, né? Verdade. Sim. Então é importante buscar esses centros, tem processos online também, se você não tem uma faculdade perto, de repente buscar isso na internet também é legal. Boa. Ótimo. E temos mais uma perguntinha aqui, coisa boa. Luana. Bom. Agora do Diego Regildo, de Porto Velho, Roraima. Ele diz, boa tarde. Para quem nunca fez terapia, o que eu vou encontrar em uma primeira sessão? O que é importante falar? Nossa, excelente pergunta. Muito bom. Deve ser dúvida de Muito muitas bom. pessoas essa, né? O que falar? O que eu vou lá pra terapia? Começa por eu onde, não né? sei onde que eu vou, né?
Existem várias abordagens, então vou começar por aí, né? Que tipo de processo terapêutico é o principal? Não querendo vender sardinha para o meu lado, mas eu acredito demais que um processo terapêutico com um psicólogo seria o principal caminho. E aí você vai conhecer a abordagem, porque dentro da psicologia existem várias abordagens. Existem abordagens que dão super certo, outras que não dão certo para alguns e para outros. Então, o que isso quer dizer? Existe uma abordagem chamada psicanálise, que é uma abordagem mais analítica, que você vai falar mais, o terapeuta vai mais observar. Existe uma abordagem mais sistêmica, que vai falar de um contexto familiar, de um conjunto mais da tua genética, do teu sistema mesmo, onde você está. Existe uma abordagem mais humanista, existe uma abordagem terapêutica cognitivo-comportamental, que é a prática que eu atuo, que você trabalha com pensamento e o comportamento e as suas emoções. Então, existem várias práticas terapêuticas. Luana, chega no psicólogo, vou saber qual é a abordagem dele? Não, muitas vezes você não sabe nem qual é a abordagem. Então, quem dirá o que você vai falar? Qual que é o primeiro passo? Busque um profissional de psicologia e quando você for agendar a sessão, já pergunte qual a abordagem do meu terapeuta. Por onde ele vai? Porque fica mais fácil de você entender o caminho. E quando você vai buscar ajuda, é importante você pesquisar também. Ele é da psicanálise, deixa eu ver como se trata, como funciona. Ele é da terapia cognitivo-comportamental, que fala mais, terapeuta tem mais troca, enfim, cada profissional vai trazer de um jeito. Depois disso, você escolheu a abordagem mais específica, o terapeuta vai fazer uma avaliação do que você está trazendo. Muitas vezes, por competência profissional mesmo, ele já identifica que só a terapia talvez não seja o principal. Ele já vai dar foco para outras coisas que você precisa fazer. Então, talvez ele vá... Vamos pensar, você tem uma ansiedade porque não consegue emagrecer. Opa, peraí. Vamos buscar movimentar mais teu corpo, vamos buscar ajuda terapêutica já com um profissional de exercício físico, uma alimentação melhor. Ele vai te orientar dentro daquilo que você está trazendo para ele. Então, o primeiro ponto ele vai chegar, ele vai te acolher, ele vai te receber, ele vai entender quem é você. O profissional precisa saber quem você é para ele dar as direções possíveis. E as direções possíveis não é sempre o que a gente acha enquanto profissional. É dentro da tua realidade. Então, eu preciso conhecer a tua história. E eu sempre vou perguntar, né? O profissional sempre vai perguntar, questionar. Esse é o primeiro principal caminho. Ele vai te perguntar. Aí você vai se sentir à vontade ou não em falar. Muito bom, Luana. Eu adoro esse programa. Eu aprendo demais. Luana, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer recebê-la aqui, viu? Prazer foi todo meu. Espero ter contribuído. Deixa eu passar os contatos da Luana aqui, as redes sociais dela. Luana Ganzert. Acertei? Acertou. Ganzert, agora sim. O WhatsApp é o 129960... Não, isso aqui é o nosso. Passar as suas redes sociais, @Luana Ganzert, tá bom? Manda mensagem lá pra Luana, fala que você gostou, fala que você quer ela aqui de volta, que ela vai voltar com certeza. É, né, Luana? Volto, obrigado, com viu? todo Muito prazer. obrigada, Eu que agradeço. E esse é um presente pra vocês. Tem muito pros obrigado. dois. Eu adoro. Minha filha faz psicologia, Tem então pros ela dois, que adora, ela legal. adora esse livro. Vai Muito ser obrigado, viu? Obrigada. Prazer.